Senhoras e senhores, bom dia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a presença de todos e pedimos aos participantes a ocuparem seus lugares. Pedimos a gentileza de ligar seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para um modo silencioso. Iniciando esta sessão pública que está prevista pela audiência pública número 02/2017/ANTT, de acordo com a deliberação 060 de 22 de março do mesmo ano, e considerando também o disposto na resolução 3.705, de 10 de agosto de 2011, que dispõe sobre o instrumento de participação, instrumento do processo de participação social no âmbito da ANTT. A ANTT fez a divulgação do aviso desta audiência pública, publicando no Diário Oficial da União, seção 3, página 110, no dia 24 de março de 2017. E publicou retificações do aviso no Diário Oficial do dia 27 de março do mesmo ano. E publicando também nos seguintes jornais do dia 27, Correio Brasiliense, Estado de São Paulo. E foram enviados convites eletrônicos para associações e outras entidades interessadas no tema. A documentação completa relativa ao objeto da audiência está disponível desde as 9 horas, horário de Brasília, do dia 28 de março de 2017, no sítio eletrônico da ANTT, www.antt.gov.br, audiência pública 002/2017. Esta audiência está sendo filmada e será disponibilizada posteriormente no canal ANTT no YouTube. Convidamos para compor a mesa diretora o presidente da audiência pública, o senhor Rodrigo Branchini. O presidente desta sessão pública, o ouvidor da ANTT, César Augusto Santiago Dias. O secretário da audiência pública, o senhor Guilherme Oliveira Pires. Com a palavra o presidente desta sessão pública, o senhor César Dias. Senhoras e senhores, bom dia. Está aberta esta sessão pública prevista pela audiência pública número 002/2017 da ANTT e ainda de acordo com a deliberação número 60 de 22 de março de 2017. Esta audiência pública tem por objetivo tornar pública e receber contribuições para o aprimoramento da proposta de resolução que dispõe sobre as alterações à resolução ANTT número 4130 de 2013 a respeito do novo serviço cama e a exigência de apoio para pernas para serviço executivo. Dos procedimentos previstos, importante destacar a agenda do evento, que consta do material que foi entregue e está disponibilizado no vídeo. Vídeo não, telão. Da forma de participação. Só a fim de registro, agora a gente registra também aqui o comparecimento do Dr. Marco Aurélio, representante da Procuradoria da ANTT. Da forma de participação. O prazo para encaminhamento das contribuições por escrito teve início às 9 horas do dia 28 de março de 2017 e se encerrará às 18 horas do dia 17 de abril de 2017, horário de Brasília. As contribuições podem ser formalizadas por meio do formulário de envio de contribuições disponível no sítio eletrônico da ANTT, www.antt.gov.br, audiência pública número 02/2017, ou pelo encaminhamento via postal para o endereço da ANTT, no setor de Clube Esportivo Sul, trecho 3, lote 10, polo 8, Brasília DF, e ainda durante as sessões presenciais, quando do chamamento dos interessados se manifestar pelo presidente da sessão. Por motivo de segurança, o número de participantes da sessão será limitado à capacidade local do evento. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estarão condicionados ao credenciamento, conforme já informado. O tempo para a manifestação será fixado tendo em conta o número de inscritos para usar a palavra. As contribuições serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública, que será disponibilizado no sítio eletrônico da ANTT.
da formulação geral das contribuições. As manifestações serão formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou o representante legal tenha registrado sua participação. As manifestações serão registradas ainda de forma a preservar sua integralidade e de seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. Da sessão presencial. Ao presidente da sessão compete, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar ou decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos adotados na audiência. Com vista a assegurar o bom andamento dos trabalhos, a gente poderá tomar algumas medidas previstas na resolução, inclusive retirada de pessoas que estiverem perturbando a sessão presencial. Feitas as considerações preliminares, convido agora o presidente desta audiência pública, o senhor Rodrigo Moretti Branchini, para fazer a apresentação da proposta. Eu fui induzido ao erro pela plaqueta, mas na verdade o representante da Procuradoria é o Dr. Paulo. Bom dia a todos. Apresentaremos agora a proposta de minuto de resolução para alterar a resolução 4130 de 2013. O tema de hoje, nós estaremos discutindo a inclusão do serviço CAMA no conjunto de serviços diferenciados do transporte rodoviário e a retirada da exigência de apoio para pernas para o serviço executivo. Bom, primeiro, vamos analisar onde que está o escopo da resolução 4130 e onde está inserido o tema dessa audiência pública. Bom, olhando o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, a gente classifica esse transporte em dois tipos. O de cima é o transporte regular, que é um transporte onde se usa terminais rodoviários, existe uma frequência mínima obrigatória de serviço para o transportador, e o passageiro, para viajar nesse transporte, ele adquire um bilhete de passagem. Esse transporte rodoviário ele também é subdividido em dois tipos. O primeiro é o semi-urbano, que é executado por ônibus urbanos, que em geral você encontra em centro de cidades. Aquele ônibus que o passageiro ele pode viajar tanto em pé quanto sentado. O segundo subtipo é o transporte rodoviário, que aliás é o tema principal dessa discussão, onde esse transporte ele é executado, ele é prestado por ônibus dos tipos convencional, que é o tipo mais básico de conforto e luxo, para o transporte rodoviário, e por esses serviços diferenciados aqui, destacados numa cor diferente. Bom, nos serviços diferenciados, nós temos o serviço executivo, que aliás é um dos temas dessa discussão, onde a gente está propondo a não obrigatoriedade do apoio para pernas. Há também o serviço semi-leito, o leito, a introdução do CAMA, que é um novo serviço que não está hoje regulamentado pela resolução 4130, e por último, há o serviço misto, que é uma composição de pelo menos dois serviços anteriores. Por exemplo, o veículo no piso superior, ele pode ser executivo, e o serviço leito no piso inferior. Indiretamente, essa proposta também ela pode afetar o transporte fretado. Por quê? O transporte fretado ele utiliza os ônibus rodoviários de todos aqueles tipos. Apesar de não ter a obrigatoriedade de frequência mínima, ele é prestado com uma relação fixa de passageiros, em circuito fechado, ele se utiliza do mesmo tipo de veículo. Então, indiretamente, ao se especificar as características mínimas dos tipos de veículos do transporte rodoviário, nós afetamos também o transporte fretado. Vamos detalhar agora, então, aquele universo ali do transporte rodoviário. Nessa última segunda-feira, no dia 3 de abril, essa é a fotografia do cadastro de veículos do transporte rodoviário da NTT. São os veículos que estão habilitados a prestar o serviço rodoviário. De um total de mais ou menos 10 mil veículos, 22% é do tipo convencional, da categoria convencional, 48% executivo, 8% semi-leito, 1% é leito e 5% misto.
Esses 16%, né, essas duas fatias aqui dessa pizza, são veículos habilitados a prestar o transporte rodoviário, mas que nós não temos na nossa base de dados a categoria de serviço. Nós não temos essa informação, que é essa informação prestada pela própria transportadora, uma informação que não consta no CRLV, no documento do veículo. Então, existe um projeto, um novo sistema da NTT que está sendo implantado para até melhorar reduzir, né, essa falta de informação. Bom, quando a gente fala que então, nós estamos discutindo tornar opcional o apoio para pernas para o serviço executivo, nós estamos falando que nós estamos impactando aproximadamente 50% dos ônibus habilitados para o serviço rodoviário. Não quer dizer que, uma vez que a gente torne opcional o apoio para pernas, que todos esses veículos fiquem sem o apoio para pernas. É opcional, ele pode ter ou não. E, em geral, essa troca será gradual com a entrada de novos veículos. Ao introduzir o serviço cama, nós estamos considerando que é um serviço que concorre, ou ele afeta, esse 1% aqui, essa menor fatia aqui, representando o serviço leito. Então, olhando essa pizza, dá para ter uma ideia do impacto que essas alterações na resolução 4130 pode ter no serviço rodoviário. Agora, vamos falar um pouquinho das motivações. Por que nós estamos propondo, né, fazer uma revisão na resolução 4130? O primeiro motivo, que está destacado nesse tópico, é que o serviço cama ele é uma demanda de alguns usuários, de um conjunto de usuários do serviço rodoviário. Ou seja, existem passageiros dispostos a pagar um valor adicional ao serviço leito para viajar no ônibus de maior conforto. E as transportadoras e os fabricantes de ônibus já se adaptaram a essa demanda e oferecem esse tipo de veículo para que seja prestado esse novo serviço. E já existe exemplos e casos de viagens em que o serviço rodoviário está sendo prestado em ônibus de categoria cama. Então, essa necessidade de revisão da 4130, ela surge da própria resolução, da regulamentação da NTT se adaptar à evolução do mercado. Esse último ponto aqui, ele diz sobre a flexibilização do serviço executivo. Tanto as associações de transportadores quanto de fabricantes solicitaram ao NTT um pleito de se tornar opcional o item de conforto, apoio para pernas para o serviço executivo. A NTT, em linha com o princípio de abertura e liberdade de mercado, inclusive com a introdução da resolução 4770, ela entende que o serviço diferenciado pode ser prestado de acordo com a evolução do mercado, como as transportadoras e os passageiros entendem e se organizam para que esse serviço seja executado. Então, nós estamos propondo aqui essa flexibilização, criar a opção para o transportador e o passageiro de viajar no serviço executivo com ou sem apoio para pernas. Alguns princípios dessa revisão, né? Ao alterar a resolução, nós queremos proporcionar, tanto para a transportadora quanto para o passageiro, novas opções de serviço, mas sempre criando e mantendo um ambiente de livre e aberta competição. A gente não quer ferir nem restringir a forma como o mercado vai atuar. Nós queremos viabilizar que o mercado evolua, que a gente acompanhe a evolução na prestação do serviço. As alterações que está sendo proposta para a 4130, elas podem ser agrupadas em 4 tipos. O primeiro é o quadro de características e dimensões mínimas de cada serviço. A gente vai detalhar logo em seguida. A segunda são adequações na redação do texto que decorrem de se alterar e de se incluir o serviço cama. O terceiro é uma discussão sobre se deve ser ou não aplicar o coeficiente tarifário máximo para o serviço cama. E por último, é sobre como as informações, uma vez que o serviço cama seja regulamentado, como as informações de prestação desse serviço serão encaminhadas para a NTT. A gente vai falar um pouquinho de cada um agora. O primeiro, que é o quadro de características e dimensões mínimas de cada serviço. Esse aqui é o quadro atual, que está na resolução 4130, no anexo 3. Esse quadro ele contém 12 itens de conforto e itens de especificação, e em cada coluna é o serviço diferenciado.
o convencional e os 3 serviços diferenciados. Vamos pegar como exemplo aqui o item 5, que é a reclinação final do encosto em relação à vertical, tá, em graus. É o quanto do assento nós estamos reclinando. Para o convencional, a especificação é de 32 graus. Para o executivo é 40, semileito 45 e o leito 50. Quer dizer, quanto mais à direita você está no nível de serviço, na categoria de serviço, maior a reclinação da poltrona. Para o cama, a gente vai ver a seguir, ele deveria ter no mínimo 80 graus de reclinação. Sobre o apoio para pernas, é o item 12. Ele é obrigatório a partir do serviço executivo, né? Nós temos ali, temos sim para executivo, leito e semileito. Ele é opcional somente para o convencional. A alteração da 41 em 30 propõe a introdução desse quadro aqui, onde a gente inclui uma nova coluna, a do serviço cama. Nós tornamos opcional apoio para pernas para o serviço executivo e acrescentamos 2 itens, de especificação de característica mínima para cada serviço. Vamos falar um pouquinho então dos itens adicionados para o serviço cama. Vou destacar aqui somente as principais alterações. Os estágios de reclinação passam de 4 do leito para 7 no cama. E tem uma observação aqui, uma nota aqui embaixo, que diz que caso a reclinação da poltrona não seja por estágio, você vai regulando com uma alavanca, seja de uma forma contínua, também é aceito. Pode ser uma reclinação contínua, ao invés de ser por estágio. A reclinação, em comparação com o leito, que é de 50 graus, passa para 80 graus. A distância em relação ao assento da frente ou ao anteparo à frente passa de 37 para 48. E aqui embaixo, temos 2 notas. A primeira, que diz que o máximo de fileiras de poltronas, tanto para o leito quanto para o cama, serão 3. Quer dizer, você não pode ter 4 poltronas no ônibus, você terá só, no máximo 3 poltronas. E no cama, que tem um único sim ali, esse último item, ele tem um anteparo, como se fosse um habitáculo, como se fosse uma separação completa para dar privacidade para o passageiro, ao reclinar a poltrona. Com essas alterações do quadro, da página anterior, nós temos algumas adequações no texto da própria resolução. A primeira correção de texto, no artigo 2, nem tem muita relação com a introdução do cama, mas ela é relacionada à alteração da forma de prestação de serviço introduzida pela resolução 4770, que diz que o transporte rodoviário ele será prestado em regime de autorização, não mais permissão. Então, na definição do serviço diferenciado, que estava assim: serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, cuja oferta é uma prerrogativa, atualmente está assim, da permissionária. Hoje nós não temos mais somente permissionárias prestando serviço diferenciado. Nós temos permissionárias e autorizatárias. Então, a correção que nós estamos propondo é trocar a palavra da permissionária por da transportadora, que engloba os 2 casos. No artigo 4, nós estamos incluindo o item da categoria cama, no item 6, e fazendo a mesma correção nos 2 incisos, no inciso 6, e corrigindo, trocando de 5 para 6. No artigo 10, está sendo feita também a inclusão da categoria cama, e na seção 2, o título da seção 2, também a categoria cama foi incluída. Sobre o coeficiente tarifário máximo. Aqui em cima nós estamos mostrando como é que é feito o cálculo atual do coeficiente tarifário máximo para o serviço executivo, leito e semileito. E a nossa proposta, que está sendo colocada para discussão, é que não exista coeficiente tarifário máximo para o ônibus cama. Bom, como é que é feito hoje? Hoje é estipulado o coeficiente tarifário máximo para o serviço executivo, semileito e leito de forma proporcional ao coeficiente tarifário máximo do serviço convencional com sanitário. Por exemplo, o semileito ele é 37% superior ao coeficiente tarifário máximo do convencional com sanitário. Além de ter esses multiplicadores para cada serviço diferenciado, existe a opção do transportador aplicar um fator de acréscimo, que atualmente
até 9 de dezembro desse ano, está em mais 20%. Ou seja, a transportadora ela tem a obrigação de praticar esse coeficiente tarifário máximo dentro da faixa desse valor e mais 20%. A partir de 10 de dezembro até 18 de junho de 2019, esse fator de acréscimo passará para 25%. E a partir de 9 de junho de 2019, não será mais aplicado o coeficiente tarifário máximo. Quer dizer, aí sim nós chegamos no momento que a liberdade tarifária para o serviço rodoviário. Olhando esse cenário, né, que é o cenário atual, com esse fator de acréscimo e essa liberação tarifária a partir de 9 de junho de 2019, a proposta é que o ônibus cama já comece sem coeficiente tarifário máximo, para que não tenha que seja criada uma fase de transição para o ônibus cama para, em 2 anos, já ser removida essa transição. Então, dentro do artigo 20, a proposta é acrescentar esse parágrafo 4º aqui. As disposições desse artigo não se aplicam ao transporte rodoviário prestado em serviço do tipo cama, ressalvado o contido no parágrafo 3º do artigo 20A dessa resolução. A gente vai falar do parágrafo do artigo 20A logo em seguida. Bom, o artigo 20A. Esse artigo foi totalmente incluído, né, nessa minuta de resolução para alterar 4130. Ele basicamente diz que não há aplicação de coeficiente tarifário máximo para a categoria cama. Ele diz assim: o tipo de serviço cama, vou destacar principalmente o que está grifado aqui, o tipo de serviço cama não possuirá coeficiente tarifário do serviço diferenciado. Esse é o caput do artigo. Depois ele diz o seguinte: inclui, né, a possibilidade de se ofertar para uma mesma viagem tarifas distintas desse serviço. Isso quer dizer o seguinte: se eu comprei um bilhete de passagem do serviço cama, e, por exemplo, o Guilherme comprou outro bilhete de passagem do serviço cama para a mesma viagem, para andar no mesmo ônibus, eu posso pagar, por exemplo, R$200 e ele 250. Cada poltrona, a liberdade tarifária não é somente para determinar o valor da passagem na viagem, para determinar o valor da passagem em qualquer poltrona. Agora, o parágrafo 2 diz o seguinte: caso a transportadora opte por utilizar o ônibus cama em serviços de categoria inferior, deverá observar o coeficiente tarifário correspondente ao do serviço efetivamente utilizado. Ou seja, se a empresa, a transportadora, possui uma linha que é para ser prestada, por exemplo, no serviço leito, e por uma questão de disponibilidade de frota, ela resolve utilizar um ônibus cama na linha do serviço leito, nessa situação, a forma de prestação de serviço está sim sujeita ao coeficiente tarifário máximo e deve-se observar o coeficiente tarifário máximo do ônibus leito. Toda vez que o ônibus cama será utilizado numa linha de serviço inferior, deve-se observar o coeficiente tarifário máximo daquela linha. E o terceiro parágrafo, ele está alinhado com a obrigação que já existe hoje das transportadoras em encaminhar informações dos serviços diferenciados para a NTT. Hoje, já existe a obrigação de encaminhar informações de viagem, de desconto, o valor da passagem para os serviços leito, semileito e executivo. Para o cama, ele vai na mesma linha. As transportadoras deverão continuar a encaminhar informações, deverão iniciar a encaminhar informações do serviço cama também, no mesmo formato, no mesmo modo. Então, está destacado aqui é o seguinte: as transportadoras que prestarem o serviço do tipo cama deverão encaminhar planilha eletrônica, que a gente vai mostrar logo em seguida, seguindo o padrão definido nessa proposta de resolução. Por fim, dentro das alterações sobre o coeficiente tarifário máximo para o ônibus cama, a gente tem um pequeno complemento aqui no artigo 21. O artigo 21, ele trata de como se calcula a extensão equivalente para cada tipo de pavimento. Se o pavimento é pavimentado, implantado litro natural, é aplicado um multiplicador na distância, no comprimento da via. Como isso também está relacionado ao coeficiente tarifário máximo e o cálculo do valor da passagem, também não será aplicado para o ônibus cama. Então, nós acrescentamos aqui no parágrafo único: o disposto no caput desse artigo não se aplica ao serviço de transporte rodoviário regular interestadual e internacional semi-urbano de passageiros, nem ao rodoviário prestado em serviço do tipo cama. Bom, o
último bloco de alterações, que está sendo colocado para 4130, é sobre o envio de informações e passagem da NTT. Hoje, o que está especificado, regulamentado na resolução, é que as transportadoras devem encaminhar, seguindo esse calendário aqui, por exemplo, as informações de janeiro, fevereiro e março devem ser encaminhadas até o dia 30 de abril do ano, uma planilha eletrônica com as informações de movimentação de passageiros do serviço diferenciado. Tem um e-mail para o qual deve ser encaminhada essa planilha e tem um formato da planilha que para o qual está sendo proposta uma pequena alteração. Essa é a planilha para os serviços executivos, semileito e leito. A única alteração que nós estamos propondo aqui é a inclusão dessa coluna que descreve a sessão. Por que nós estamos pedindo isso? Porque quando se vende uma passagem, um bilhete de passagem, ou se oferta uma poltrona, se oferta para a sessão e não para a linha. E atualmente, ao pedir informação consolidada por linha, a gente perde precisão na análise e no tratamento dessas informações. Então, essa informação já existe com as transportadoras. Se essas transportadoras já mandam para a gente a informação consolidada, elas conseguiriam encaminhar a informação detalhada. E, para o nosso lado, a gente consegue ter uma melhor precisão na análise e como está sendo a movimentação dos passageiros nos serviços diferenciados. E para o CAMA, a gente propõe um formato de planilha novo, que está muito semelhante ao anterior, mas como a gente não tem o coeficiente tarifário máximo, a gente não tem como pedir uma faixa de desconto, não tem como pedir um número de passagens vendidas de acordo com o fator de acréscimo. Então, a forma de envio da informação será com o cabeçalho da mesma forma, e as colunas são as seguintes: o prefixo da linha, a descrição da linha, descrição da sessão, o período, o valor da tarifa. Aqui a gente pede a tarifa e não quantas passagens foram vendidas em cada fator de acréscimo. Daí, semelhante ao anterior, número de lugares ofertados e número de passagens vendidas. Bom, o que a gente tinha para apresentar com relação às alterações propostas para 4130 estão nessas páginas, que estará disponível para vocês no site da NTT, e damos prosseguimento então para a audiência pública. De acordo com os procedimentos, nós faríamos agora um intervalo para recebimento de contribuições por escrita e inscrição das pessoas que desejassem fazer uso da palavra. Se vocês concordarem, porque até o momento não teve nenhuma situação nem outra, ninguém se inscreveu para fazer uso da palavra e ninguém está com um formulário para fazer contribuições por escrito. Então, se os presentes concordarem, eu teria como proposta a gente pular o intervalo e dar sequência para a forma de agilizar, se não atrapalhar a pretensão de ninguém. Pode, lógico. Do jeito que ficar melhor para você, Milena. Se você quiser. Aí, Milena, só peço um favor. Para fim de registro e de gravação, não, dirija ao púlpito, que lá tem um microfone. Aí você se identifica. Bom dia, sou a Milena da CEAI. A gente vai até fazer essa pergunta no parecer. Eu só queria entender qual que é a justificativa técnica da retirada do apoio dos PES pelas empresas, pela associação. Porque na nota não tem justificativa técnica para isso, tá? Liberdade e tal. Mas e a justificativa técnica? Qual que é? Só isso que eu queria saber. O senhor Rodrigo, presidente da audiência pública, vai fazer o esclarecimento. Mesmo na análise dos pleitos dos fabricantes e das transportadoras sobre deixar opcional, né, o apoio para pernas para o serviço executivo, eles não deixaram exatamente claro o motivo dessa solicitação, né, quais são os benefícios dessa solicitação. O que a gente entendeu, analisando tecnicamente o processo, é que exige um pleito de flexibilização, ou seja, não é que o serviço executivo vai deixar de ter o apoio para a perna. A transportadora vai ter a opção de oferecer com ou sem. E é a mesma coisa que o passageiro, ele pode, na hora de adquirir o bilhete,
se ele deseja ou não viajar num serviço executivo com apoio para pernas. O que nós já ouvimos, que não estava no pleito, no ofício, né, de forma oficial, compondo o processo. Isso permite que o arranjo das poltronas, ao se remover o apoio para pernas, permite a melhor adequação às normas de acessibilidade, garantindo que o espaço para a movimentação interna do ônibus seja melhor aproveitado. Nós já tivemos, mas não está nos ofícios tanto da transportadora como das associações de fabricantes. Mas nós entendemos que seja um item a tornar opcional, é uma forma de dar essa flexibilidade realmente. Dentro que, como é um serviço diferenciado, nós entendemos que deveria ter essa liberdade para o mercado se auto-organizar e definir como seria a melhor forma de serviço. O princípio que a gente está adotando aqui é de intervenção mínima da agência. O que a gente coloca naquele quadro de características mínimas e dimensões mínimas que a gente espera que nivele a expectativa do passageiro ao comprar o bilhete, o mínimo que ele espera em cada serviço. E a agência fique atrelada a especificar o mínimo e o mercado possa se organizar para oferecer, de acordo com cada serviço, cada linha, cada região, cada mercado, qual a melhor configuração de serviço. Passo a palavra agora ao secretário da Audiência Pública, o senhor Guilherme Pires, para fazer registro a respeito das contribuições já recebidas pela internet. Bom dia. Com relação aos envios realizados por meio de formulário eletrônico no site da NTT, até o horário de início dessa sessão presencial foram recebidas 2 contribuições. A primeira foi encaminhada pelo senhor Diogo Vieselli, usuário do serviço de transporte, no dia 28/3, e a segunda manifestação foi encaminhada pelo senhor Wagner Alexandre Abreu, usuário do serviço de transporte, no dia 30/3/2017. As 2 contribuições referem-se à questão sobre tornar opcional o apoio de pernas para o serviço executivo, né? E essas manifestações serão analisadas e quanto ao seu eventual aproveitamento, o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública, que será disponibilizado no sítio eletrônico da NTT oportunamente. Em princípio, todos os procedimentos da audiência pública já foram cumpridos. Alguém mais desejaria fazer o uso da palavra para algum esclarecimento ou deixar alguma coisa registrada para que fosse avaliado e por conseguinte, iria fazer parte do relatório final da audiência pública? Uma dúvida, só na questão da... A mesma observação, isso. Dirija ao púlpito e registre o seu nome. Bom dia a todos. Meu nome é André Moraes, sou advogado, represento a empresa Helios, lá do Rio Grande do Sul. Na palavra do presidente da audiência, foi dito que a transportadora teria liberdade em escolher oferecer o serviço executivo com ou sem o apoio para as pernas. Ok. Teremos uma obrigação, por assim dizer, de informar ao cliente ou o usuário do transporte que aquele serviço executivo vai ser ofertado com ou sem? O Rodrigo, presidente da audiência, vai tentar esclarecer. A obrigação em si não estará especificada na resolução. Se você deveria ou não informar se aquele ônibus executivo tem ou não apoio para pernas. Mas dentro da relação da empresa com os passageiros, na relação de mercado, acredito que seria uma boa alternativa expressar, comunicar previamente se tem ou não apoio para pernas. Da mesma forma, hoje, por exemplo, o ônibus cama ele não está regulamentado. Então, as empresas que comercializam o ônibus cama, elas às vezes divulgam como cama, mas ele consta como lei por aquele fator de acréscimo de 20%. Então, apesar de não estar regulamentado, essa comunicação direta com o passageiro é sempre incentivada. Ok. O que ocorre, e a gente está falando de norma, é o grau de discricionariedade da fiscalização, né?
como você bem coloca, tem questões de acessibilidade, pessoas que têm algum tipo de deficiência ou um corpo maior, uma estatura maior, o apoio para as pernas acaba prejudicando esse tipo de pessoa, né? Mas a partir do momento que não está dito, não está escrito como tem que ser feito, como que a fiscalização vai entender que eu vendi um serviço executivo e eu não tenho descanso para as pernas? Essa discricionalidade, eu acho que nós tinha que eliminar ela. Okay. Quanto à fiscalização, caso seja aprovada essa proposta de não ser obrigatório o apoio para pernas, ela ao fiscalizar o veículo, ela não vai poder cobrar ou autuar um ônibus que não tem esse apoio. Então, não estaria no escopo da fiscalização analisar esse item de concurso. Ok, muito obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhuma manifestação, gostaria de informar que a ata que conterá o evento realizado, o relatório específico desta audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet no nosso endereço eletrônico www.antt.gov.br, audiência pública número 002 de 2017. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre, agradeço a presença de todos e dou por encerrado este ato.